O que acontece quando morremos? Toda experiência termina para sempre? Ou vivemos de alguma forma? Bem mais de metade de toda a humanidade acredita que a morte não é o verdadeiro fim da vida e que, para além deste limiar misterioso, algo continua. A visão padrão entre os acadêmicos seculares é que estas crenças não são mais do que ilusões, um produto do nosso medo da morte e da nossa incapacidade de compreender o fim último da experiência. Nestes casos, não rejeito a possibilidade de vida após a morte. Na verdade, estou convencido de que é real. Este argumento, como exploraremos hoje, parece demonstrar que a consciência é imortal, que a morte, como um fim real para a experiência consciente, é uma ilusão e que após a morte deveríamos esperar não o esquecimento, mas uma sensação duradoura de sempre ter existido, embora manifestado na forma de outros seres conscientes. Para ser claro, a minha opinião é que a consciência pode muito bem ser mais fundamental do que a ciência materialista atual tem apreciado. Mas acho fascinante que uma visão que não faz tal afirmação ofereça o argumento mais profundo a favor da sobrevivência que já ouvi. É este argumento, juntamente com as suas extraordinárias implicações, que exploraremos hoje. O filósofo Thomas Clarke pode ser encontrado em seu ensaio intitulado Morte, Nada e Subjetividade. Clarke começa seu ensaio apontando um erro surpreendentemente comum cometido por pensadores seculares e científicos, em que se a morte é o fim da experiência, então o indivíduo que está morrendo deve antecipar ser lançado no esquecimento do nada na morte. Clarke lista muitos pensadores seculares que substituem as noções religiosas de céu e inferno pelo conceito de nada. Clarke aponta que muitos secularistas retrataram erroneamente a morte como se fosse uma espécie de nada positivo ou uma situação eterna na qual o sujeito que experimenta é mergulhado, como se estivesse em um oceano escuro, no momento da morte. O erro, como Clarke aponta, é reificar nada, torná-lo uma condição ou qualidade positiva e em seguida, coloque o indivíduo nele após a morte, para que de alguma forma caiamos no nada, para permanecermos lá eternamente. Clarke está longe de ser o primeiro a apontar essa falácia lógica. Há mais de 2 milênios, o filósofo grego Epicuro escreveu: a morte não é nada para nós. Quando existimos, a morte não existe, e quando a morte existe, nós não existimos. Clarke argumenta que quando dispensamos esta ideia falha, que uma espécie de nada positivo nos espera na morte, uma situação estranha e contraintuitiva. Surge uma imagem, uma nova concepção de imortalidade. Estamos quase prontos para mergulhar no profundo argumento de Clarke para a imortalidade da consciência, mas antes de fazê-lo, precisamos primeiro entender uma verdade fundamental sobre os seres conscientes. Chama esta verdade de continuidade subjetiva pessoal. Vivenciamos toda a nossa vida como uma sequência ininterrupta de experiências. Embora haja muitos momentos na vida em que estamos inconscientes, como durante um sono sem sonhos ou sob anestesia geral, esses momentos inconscientes simplesmente não existem para nós. Isto cria a nossa continuidade subjetiva pessoal, na qual a subjetividade preenche todas as lacunas e toda a nossa vida existe para nós como um fluxo contínuo de consciência. Como observa Clarke, é da nossa natureza como seres conscientes que sempre existimos para nós mesmos. Este bloco de experiência é delimitado no seu início e no seu fim pelo nosso nascimento e pela nossa morte, mas tal como não temos memória dos milhares de milhões de anos anteriores ao nosso nascimento, também não deveríamos esperar ser mergulhados numa noite eterna após a morte. Em vez disso, a morte não será o fim da experiência. Considere todas as experiências conscientes que ocorrem no mundo natural, tanto belas quanto aterrorizantes, ou de formas mentais alienígenas que poderão emergir no futuro, ou em confins distantes do cosmos. Como consciência, a nossa é a experiência da maior e mais serena iluminação, bem como todas as experiências reais que existem e existirão. Por que você é a mesma pessoa quando acorda de manhã como você que foi dormir na noite anterior? Por que você não acorda como um coelho assustado em uma floresta escura no meio da noite? Bem, quem disse que você não acorda? É uma visão que ressoa tanto com ideias antigas quanto contemporâneas. Em vez disso, onde quer que haja consciência, existe você. Todo ser consciente que já existiu ou existirá no futuro é experimentado pelo mesmo princípio de consciência. Quer vivamos ou não num universo puramente físico, a consciência,
pela sua natureza, transcende a individualidade e liga-nos numa experiência contínua e partilhada de existência. Na verdade, encarar a realidade irrestrita da consciência como a nossa identidade primária é profundamente preocupante. Vemos que não há, na verdade, escapatória para os seres conscientes, independentemente das suas circunstâncias. Estamos juntos para sempre, e até o último ser consciente. Neste sentido, o reconhecimento de que a nossa identidade última é a consciência é mais do que um bálsamo para o medo da morte. É uma revelação ética. Em última análise, não há nada que possamos fazer além de tentar melhorar as experiências disponíveis de todos os seres conscientes ao alcance da nossa influência. Eu e outros argumentamos que isto exigirá a redução sistemática, sempre que possível, de todos os estados evitáveis de agonia e sofrimento. Outro imperativo, talvez secundário, é a facilitação geral de estados de consciência que todos os seres possam considerar dignos de ter, como felicidade, alegria e bem-aventurança. A agressão e o preconceito egoísta são vistos pelo que são e um produto de uma identidade equivocada. A morte não é uma fuga da realidade. Em vez disso, morrer, como escreve Clarke, é visto com mais precisão mais como uma renovação radical da subjetividade do que como sua extinção. Afinal, somos aquela parte da realidade que toma consciência de sua existência. Para o bem ou para o mal, somos verdadeiramente imortais. Podemos vivenciar a morte, mas apenas como uma abstração e vinda de fora. Mas é uma ilusão. Não há vida após a morte, porque não há morte. Espero que você tenha achado isso interessante. Estou muito curioso para saber o que você pensa sobre esse argumento ou o que você acha que pode acontecer depois que morrermos. Deixe um comentário e vamos conversar. Lembre-se também de clicar em o curtir, que ajudará com o algoritmo, e inscreva-se para receber muitos mais vídeos de mente aberta sobre a natureza da consciência, da realidade e do lugar da vida no universo. Um grande obrigado a você que já apoia meu trabalho.